Olá, meu nome é Gilson Braga, sou contador, advogado e atualmente sou estudante do curso de especialização em Direito Previdenciário pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O tema que trago hoje diz respeito à crise de efetividade dos direitos sociais no Brasil e o papel do Poder Legislativo no pós-pandemia. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental fundamentada nas literaturas clássica e contemporânea, bem como na legislação vigente. Quanto à abordagem, será qualitativa, trabalhando com dados que não podem ser quantificados, e quanto ao método, foi utilizado o dedutivo, construindo um raciocínio lógico a partir de uma premissa maior para se chegar a uma conclusão, qual seja uma premissa menor. Sua natureza é teórica, solidificando conceitos e sugerindo reflexões por meio de análise descritiva. Esta pesquisa se justifica na medida em que se reconhece que o problema da efetividade plena dos direitos sociais no Brasil surgiu ainda no século passado, mas foi potencializado pela crise instaurada pela pandemia e se faz necessário discutir como o Poder Legislativo pode atuar para reparar os danos causados nesse período, contribuindo assim para a garantia de direitos essenciais à dignidade da pessoa humana. Pois bem, a ideia de direito social remonta à antiguidade, mas é na Revolução Industrial que essa ideia passa a ganhar força. Com a expansão da indústria e crescente desenvolvimento urbano, novos desafios se tornavam evidentes e uma preocupação com o bem-estar social passou a existir. Afinal, o progresso também foi marcado por condições insalubres de trabalho, de moradia e também de saúde, e era preciso buscar o mínimo existencial para a continuidade da vida. A luta por tais direitos se perpetuou no tempo e foi na Revolução Francesa que passou a fundar-se em ideais como liberdade, igualdade e fraternidade, lemas da própria Revolução. E é nesse contexto que passam a surgir os direitos de primeira dimensão. Um pouquinho mais adiante, no início do século XX, surgiram os direitos de segunda dimensão, marcados por prestações positivas do Estado. E nos anos de 1960, surgiram os direitos de terceira geração, que visam a garantia de prestações coletivas. No Brasil, os direitos fundamentais passaram a ser suscitados pela legislação apenas através da Constituição de 1934, mas foi na Constituição de 88 que adquiriu a força que se esperava, tendo inclusive natureza de cláusula pétrea. Ocorre que os direitos sociais, em especial os que possuem caráter de prestação positiva por parte do Estado, passaram a ter sua efetividade comprometida no final da década de 1970, onde o mundo experimentava sucessivas crises do petróleo, crescimento exponencial da dívida pública, orçamentos deficitários e recessão econômica. A crise do petróleo resultou em um choque econômico global que afetou diretamente o Brasil, levando-o a adotar medidas de ajuste estrutural, como o endividamento externo e a implementação de políticas neoliberais. Essas políticas, baseadas na lógica do mercado e na redução do papel do Estado na economia, tiveram consequências profundas nos direitos sociais. A diminuição do investimento público em áreas como saúde, educação e seguridade social, por exemplo, resultou em uma deterioração dos serviços oferecidos à população. Além disso, a privatização de setores estratégicos como energia, transportes, telecomunicações, também afetou negativamente a acessibilidade e a qualidade desses serviços, restringindo o acesso, principalmente das parcelas mais vulneráveis da sociedade. O fato é que a crise econômica e as políticas de ajuste estrutural contribuíram para o aumento do desemprego, da desigualdade social e aprofundou as disparidades e fragilizou ainda mais as condições de vida de milhões de brasileiros. A falta de oportunidades e a concentração de renda comprometeram a capacidade das pessoas de exercerem plenamente seus direitos sociais, como o direito ao trabalho, o trabalho digno, a moradia, a alimentação, a saúde, a educação. E é nesse contexto, a crise dos direitos sociais no Brasil revelou as fragilidades de um sistema jurídico
e também a fragilidade das instituições responsáveis pela proteção desses direitos. A ausência de mecanismos efetivos de controle e de fiscalização, aliada à falta de investimentos na capacitação e estruturação do sistema, principalmente a questão do sistema judicial, resultou em uma lacuna entre o reconhecimento formal dos direitos sociais e sua efetiva realização na prática. Embora o Brasil tenha avançado na criação de uma legislação voltada à proteção dos direitos sociais, como é o caso da Constituição de 88, a realidade mostra que esses direitos ainda não são plenamente assegurados. A falta de recursos, a corrupção, a burocracia e principalmente a falta de políticas públicas adequadas contribuem plenamente para perpetuar essa crise. E aí, passado esse contexto, a gente se deparou com um quadro de pandemia de Covid-19, agora no ano de 2019, uma crise sanitária e econômica generalizada que levou o Estado brasileiro a relativizar muitos direitos sociais. A saúde e o trabalho, por exemplo, foram os primeiros impactados. O país precisava urgentemente de estrutura para atender os doentes e a resposta foi lenta. Em seguida, veio a crise da vacina, que demorou a ser adquirida e distribuída entre a população. E enquanto isso, os trabalhadores passaram verdadeiros sufocos para manter-se empregados, submetendo-se a tudo que era imposto, como a sobrecarga de trabalho, o trabalho remoto que trouxe mais responsabilidade, a exposição excessiva sofrida por quem trabalhava em serviços essenciais, tudo isso sem que o Estado chegasse junto. E nesse contexto, percebe-se que a crise de efetividade dos direitos sociais, ela fundamenta-se sobretudo em questões de ordem econômica, onde o Estado não consegue chegar no cidadão por falta de recurso. Muito embora outras questões político-ideológicas tenham sobressaído durante a pandemia, o que pode ter agravado a exposição social ainda mais, em especial a exposição do pobre, que viu-se muitas vezes desassistido, é no contexto da crise econômica que o direito social é relativizado e deixado para segundo plano. E é aí que vamos começar a observar de fato a importância de um poder legislativo atento à sociedade e aos seus anseios, em especial nesse momento de pós-pandemia. A Covid contribuiu para a construção de um cenário deficitário, onde os direitos sociais foram de fato relativizados. No entanto, cabe ao poder legislativo trabalhar no sentido de ajustar o orçamento através de discussões e aprovações de normas que colocam o país no caminho do progresso, sem prejuízo de agir no combate de problemas que agravam a crise econômica e contribuem também para a desigualdade social, como é o caso da corrupção. Ademais, vale destacar que o Poder Legislativo é responsável por criar e aprovar leis que protegem e promovem os direitos sociais da população. E após a pandemia, muitas pessoas enfrentam desafios econômicos e sociais. E cabe a esse poder criar políticas que assegurem a inclusão e o bem-estar social. É ainda através dele que podem ser implementadas políticas públicas que visam garantir o acesso universal aos direitos básicos. Direitos como saúde, educação, moradia, que são ainda mais essenciais nesse momento de pós-crise sanitária. Era isso que eu tinha para apresentar e espero que tenham absorvido um pouco do conteúdo e desejo um bom final de evento a todos. Obrigado. Olá, meu nome é Gilson Braga, sou contador, advogado e atualmente sou estudante do curso de especialização em Direito Previdenciário pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O tema que trago hoje diz respeito à crise de efetividade dos direitos sociais no Brasil e o papel do Poder Legislativo no pós-pandemia. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, fundamentada nas literaturas clássica e contemporânea, bem como na legislação vigente. Quanto à abordagem, será qualitativa, trabalhando com dados que não podem ser quantificados, e quanto ao método, foi utilizado o dedutivo, construindo um raciocínio lógico a partir de uma premissa maior para se chegar a uma conclusão, qual seja uma premissa menor. Sua natureza é teórica, solidificando conceitos e sugerindo reflexões por meio de análise descritiva.
Esta pesquisa se justifica na medida em que se reconhece que o problema da efetividade plena dos direitos sociais no Brasil surgiu ainda no século passado, mas foi potencializado pela crise instaurada pela pandemia e se faz necessário discutir como o Poder Legislativo pode atuar para reparar os danos causados nesse período, contribuindo assim para a garantia de direitos essenciais à dignidade da pessoa humana.